bom dia, quinto ano. Hoje eu vou fazer um reforço sobre tipos de frações com vocês, tá certo? Nós vimos então há algumas semanas sobre 4 tipos de frações: frações próprias, frações impróprias, aparentes e número misto. Então o que acontece? As frações próprias são aquelas que vocês já estão acostumados a trabalhar, em que o numerador é menor que o denominador. Então, se você tem uma figura dividida em 4 partes e você usou uma parte, você tem 1/4. 1/4. O número 1 é menor que o 4. Então, nós temos uma fração própria, ok? 3/5, 2/7. Todas essas frações são exemplos de frações próprias, que são as frações que vocês estão mais acostumados a trabalhar, tá bom? Então, hoje eu vou dar um reforço sobre frações impróprias, tá? Das frações impróprias, a gente vai tirar 2 outros tipos de frações, que são as frações aparentes e os números mistos. Então, vejam o que eu preparei aqui na lousa para vocês hoje. Nós temos aqui as frações impróprias. O que seria, então, a fração imprópria? É aquela em que o numerador é maior que o denominador. Numerador maior que denominador. Então, olha só. Eu fiz em formas de figura para que vocês possam entender melhor. Esta figura aqui está dividida em 7 partes e esta também. Então, o meu denominador vai ser 7, porque a figura está dividida em 7 e não 14, ok? Essa é uma confusão muito comum quando vocês começam a trabalhar frações aparentes, frações próprias, frações impróprias. Ok? Como aparecem 2 figuras, os alunos, vocês têm mania de somar todas as partes, mas não é isso que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lida com uma fração imprópria ou com um número misto, o que é? Observar em quantas partes está dividida a figura. A figura, neste caso, está dividida em 7. Mesmo que tenha 2 dessas figuras. As 2 figuras estão divididas em 7. Então, meu denominador será o 7. Ok? Vejam só. Nesta primeira figura, ele pegou tudo. Ele já pegou 7 partes aqui. Certo? E na segunda figura, ele pegou mais 3 partes. Ou seja, de 7 partes, ele usou 10. Porque ele já usou uma figura inteira e usou um pouquinho da segunda figura. Vamos imaginar que isso aqui, então, seja uma forma de bolo, ok? Fiz o bolo, dividi em 7 pedaços. A minha família comeu tudo, então eu fiz uma segunda forma de bolo e dividi em 7 pedaços de novo. Mas como eles já haviam comido 7 pedaços, estavam satisfeitos, comeram apenas 3. Então, quantos pedaços foram comidos ao todo? 10 pedaços de 7 que estavam divididos na forma, tá certo? Então, esta fração imprópria é chamada de 10/7, porque as figuras estão divididas em 7 partes e nós usamos 10/7. Olha esse segundo exemplo. Essa figura está dividida em 4, 4, 4. Então, meu denominador será 4. Ok? E desses 4, eu usei 4, 8, 9 partes. Então, eu tenho 9/4 nesse exemplo. Tá bom? Então, essa aqui é a fração imprópria. Olha lá. Numerador maior que denominador. Numerador maior que denominador. E aí, eu já vou para o número misto, tá? Ao invés de ir para a fração aparente, eu já vou explicar número misto, porque eu vou usar essas 2 figuras aqui como exemplo para número misto. Lembra que eu falei, então, que a minha família já tinha comido uma forma inteira de bolo? E eu fiz uma segunda forma. E dessa segunda forma, eles comeram 3 pedaços de 7. Ou seja, já tinha comido 1 inteiro e mais 3/7. Então, o número misto é aquele em que eu vou ter uma parte inteira, eu vou ter um número inteiro, mais um número fracionário. Então, olha só, neste caso, 1 inteiro e 3/7. 1 inteiro e 3/7.
Na segunda figura, em que nós temos 2 pintados por inteiro, e a terceira figura, apenas uma parte. Então, nós temos 2 inteiros e 1/4, certo? Por isso que eu digo que da imprópria nasce o número misto, tá certo? Alguns exercícios vocês vão encontrar e que vocês têm que transformar frações impróprias em números mistos ou números mistos em frações impróprias. Como que vocês vão fazer isso? Na próxima aula eu vou explicar como se faz isso, tá? Então, eu vou fazer uma aula só para explicar essa transformação de número misto em fração imprópria e de fração imprópria em número misto, tá bom? Para vocês não terem que ficar sempre dependendo de análise de figuras. Combinado? Olha só, vamos então para as frações aparentes. As frações aparentes são aquelas em que o numerador é divisível pelo denominador. Ou seja, se eu pegar o numerador e dividir pelo número que está no denominador, eu vou ter um número inteiro, ok? Olha só, 9 nonos. 9 nonos, se eu pegar 9 e dividir por 9, eu tenho 1. Então, isso aqui é uma fração aparente. 12 quartos. 12 dividido por 4, nós temos 3. 15 terços. 15 dividido por 3, 5. 18 nonos. 18 dividido por 9, 2. Então, é o seguinte. Se nós temos uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador, como que eu vou saber se ela é imprópria ou se ela é uma fração aparente? Façam um teste. Tentem dividir o numerador pelo denominador. Se nessa divisão você vai ter um resultado que dá em um número inteiro, sem sobrar resto, né, na divisão, significa que aquela fração é uma fração aparente. Por que é chamada de aparente? Porque as aparências enganam. Ela não é uma fração, ela é um número inteiro, tá? Ela está escrita em forma de fração, mas ela é um número inteiro. Por isso que a gente chama de aparente. Ela parece ser uma fração, mas ela não é, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido com essa explicação. Vou tirar uma foto da lousa, vou deixar disponível no Google Sala de Aula. Recomendo que copiem no caderno para poder estudar, tá certo? Como tarefa, vocês têm um formulário do Google para preencher com exercícios sobre tipos de fração, tá? Então, vocês vão ter que classificar as frações, vão ter que resolver alguns exercícios que eu separei. E, como eu já disse, para a próxima aula eu vou entrar mais a fundo sobre como eu transformo fração imprópria em número misto e número misto em fração imprópria. E aí eu vou trazer mais exercícios sobre isso para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, manda aqui na plataforma para eu poder ajudar vocês, tá certo? Beijos e até a próxima aula!